Loureiro da serra, o vento leva a flor. O loureiro da serra, o vento leva a flor. Ai, só a mim ninguém me leva, só a mim ninguém me leva. Onde está o meu amor? Ai, só a mim ninguém me leva, só a mim ninguém me leva. Onde está o meu amor? Se Loureiro não tivesse no meio tanta ramada, Loureiro não tivesse no meio tanta ramada, ai, da minha janela eu via, da minha janela eu via os olhos da minha amada. Ai, da minha janela eu via, da minha janela eu via os olhos da minha amada. Se o loureiro não tivesse no meio tanta flor, se o loureiro não tivesse no meio tanta flor, ai, da minha janela eu via, da minha janela eu via os olhos do meu amor. Ai, da minha janela eu via, da minha janela eu via os olhos do meu amor. Os olhos do meu amor são verdes como o loureiro. Os olhos do meu amor são verdes como o loureiro. Ai, olhos lindos como os dela, olhos lindos como os dela, não existem no mundo inteiro. Ai, olhos lindos como os dela, olhos lindos como os dela, não existem no mundo inteiro. Prefira produtos regionais. Invista na agricultura da Madeira. Colabore connosco na promoção de Santana. Contacte-nos. Ajudamos-lo a desenvolver o seu projeto. Telefone 291-570-212 ou desloque-se à Empresa Municipal de Santana, Terra Cidade. Um projeto de madeira agrícola com o apoio da Câmara Municipal de Santana, Terra Cidade e Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. A partir de agora e até ao meio-dia falamos de agricultura aqui neste espaço da sua Santana FM. Como sempre, o Sr. Engenheiro Adelino Ornelas, da Empresa Municipal Terra Cidade. Sr. Engenheiro, vamos às notas de abertura. Muito bom dia, senhores ouvintes, bem-vindos a este Espaço Terra. Espaço Terra que, como é habitual e desde o seu início, trata de assuntos relacionados com a agricultura. A agricultura, em especial, aquela que se portanto, faz aqui no Concelho de Santana.
Não quer dizer que a agricultura que se faça no Concelho de Santana não se possa eventualmente fazer noutros concelhos, mas dadas as particularidades daqui do Concelho, portanto, são mais adequadas aqui portanto, a esta zona de intervenção. Começo pelas notas de abertura. Estamos no mês de março. O mês de março é a época ideal para fazer as plantações de batata semilha. Portanto, aqui nas zonas mais altas, portanto, eu tenho vindo a anunciar que plantações de semilha deverão ser efetuadas, portanto, nos primeiros meses do ano nas zonas mais baixas. Agora, estamos em março, já poderemos começar a fazer as plantações nas zonas mais altas, uma vez que a temperatura começa a aumentar e digamos, tendo em conta a normalidade, o inverno começa a sair, coisa que não tem acontecido. Este ano tem sido um ano atípico, portanto, a chuva tem-nos pregado algumas partidas, não tem aparecido e tem causado algumas dificuldades, até havendo a necessidade de, principalmente as batatas que foram plantadas em zonas baixas, houve a necessidade de fazer a rega, coisa que não é normal aqui no Concelho de Santana. No entanto, zonas mais a sul, onde é típico fazer a cultura da batata nesta altura do ano, é normal e corrente as pessoas fazerem as suas regas. Não com tanta frequência, mas é normal fazer as regas. Agora, aqui em Santana é uma situação atípica, porque normalmente a cultura da batata tem uma vantagem comparativamente a outros concelhos. Aqui nós plantamos a batata e não há a necessidade de efetuar a rega. Mas, como frisei anteriormente, uma vez que o tempo tem ido com a temperatura fora do normal, não tem chovido, há necessidade de efetuar regas. Estamos na altura, portanto, da plantação das batatas. Ainda poderemos continuar a fazer as transplantações de citrinos, especial importância para o limoeiro. Portanto, há falta de limão, há zonas cá no Concelho que têm aptidão para produzir limão. Portanto, se algum agricultor que esteja aí a me ouvir neste preciso momento e que esteja interessado em plantar limão, poderá contactar-me, portanto, até eventualmente poderão fazer algum projeto no domínio da agricultura. O facto deste inverno estar a ser demasiado seco, há que ter alguns cuidados também com as vinhas? As vinhas, pois por acaso há dias estive a ouvir um programa radiofónico e também tive a oportunidade de ver na televisão. As vinhas nesta fase estão em período de dormência, portanto ainda não estão na fase de rebentação. Portanto, a falta de água não se faz sentir tanto como, por exemplo, numa laranjeira ou numa anoneira, onde elas estão em fase, portanto, no caso da laranjeira e da anoneira, os frutos ainda estão em fase de crescimento, portanto necessitam de bastante água. A vinha, assim como outras pronódias, ainda estão em fase de dormência, portanto a água não é, para já, um grande problema. Claro que quando começarem a surgir, portanto, entrarmos diretamente na época das rebentações, aí sim a água fará muita falta, e se o tempo continuar sem chover, e digo chover com alguma intensidade, portanto chuva que sirva para efetuar uma rega, aí sim haverá a mesma necessidade de fazer regas. Caso contrário, as produções irão baixar significativamente, porque as rebentações têm a ver com o desenvolvimento da seiva, portanto, da circulação dos nutrientes no interior da planta. E para haver essa circulação, a planta necessita de água que infelizmente não está aí com aquela frequência que era normal termos. Há bocadinho falou de anonas e anoneiras. O senhor esteve este fim de semana passado
na exposição regional da Anona, no Faial. Exatamente. E ficou satisfeito com o que encontrou? Fiquei satisfeito com o que vi. Portanto, a Madeira, aliás, isso tem sido o meu apanágio, divulgar a Anona, é apanágio da maior parte dos técnicos que se dedicam à área da agricultura em divulgar a anoneira. Portanto, a anoneira é uma fruta sui generis. Nós conseguimos produzi-la cá no Concelho, não só no Concelho, mas, portanto, estou dando a importância devida aqui ao Concelho. Conseguimos produzi-la. É uma planta que produz frutos que ainda estão a ser muito bem pagos, quanto a mim estão a ser muito bem pagos. Há escoamento para a globalidade dos frutos, portanto, mais houvesse, e uma vez que nós estamos aqui ligados, portanto, à empresa municipal, através da Câmara Municipal, estamos ligados à comercialização, portanto, ao projeto Madeira Agrícola, e tem-nos sido solicitada muita anona. Nós não temos anona suficiente para as encomendas. Portanto, se algum agricultor em qualquer zona da ilha me esteja a ouvir e que tenha anonas com certa qualidade e que queiram, portanto, vender, nós estamos receptivos para receber essa anona, porque temos muitas encomendas para a anona. Portanto, e em relação à festa da anona em concreto, portanto, foi um dia espetacular, já é uma raridade. Portanto, a festa da anona, que normalmente era uma festa que havia sempre uma chuvada ali na parte final, onde a chuva tinha a sua interferência e começava a afugentar, digamos, as populações. Neste fim de semana passado, o tempo esteve super espetacular, portanto, teve um dia mesmo agradável. Quem veio ao norte, mais uma vez, teve o prazer de usufruir das boas temperaturas que se têm sentido aqui no norte. Portanto, por um lado, a falta da chuva realmente tem sido um problema para os senhores agricultores, mas para quem faz o seu passeio pelo campo tem sido muito vantajoso. Lá mais à frente vamos ter a oportunidade de ouvir uma pequena entrevista com o Diretor Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural a propósito da produção de anonas no Concelho e a sua evolução nos últimos anos, e também vamos ouvi-lo anunciar que o Governo vai reforçar o cultivo de anoneiras no Concelho. E eu fiquei super satisfeito com a intervenção do Sr. Secretário, porque, aliás, como eu disse há pouco, todos os técnicos que se dedicam à agricultura são de opinião que a anona tem futuro na Madeira. Não é de agora, já há uns anos atrás, já o engenheiro Rui Nunes, digamos que é um grande interveniente nesta área, portanto foi ter mesmo o nome dado praticamente à anona, dedicou-se inteiramente ao cultivo da anona, que defende a produção da anona, e temos mercado para a anona, temos de produzir aquilo que eles nos pedem, porque se nós continuarmos com esta filosofia de plantar a semilha e ficar armazenada durante algum tempo e virmos que há uma grande dificuldade em escoá-la, portanto temos de partir para aquilo que nos pedem. Em relação, portanto, neste caso concreto da anona, nós temos cá microclimas espetaculares, portanto nós conseguimos obter boas produções. Embora a Espanha tenha uma grande produção de anona, portanto a zona sul de Espanha, estou-me a lembrar de Granada, que tem uma grande produção de anonas, nós aqui conseguimos produtividades superiores. Portanto, embora tenhamos mais dificuldades a nível de orografia, portanto de terrenos, nós conseguimos maiores produtividades, e com a vantagem, porque eles lá, para terem produções, têm de fazer a polinização manual. Nós aqui praticamente a polinização é toda feita artificialmente, portanto não há necessidade da intervenção humana para obtermos bons frutos, coisa que eles lá têm, portanto, muito mais gastos com esse tipo de polinização.
e a qualidade da fruta da nona Madeira é muito superior, sem dúvida, à nona de Espanha. E como disse há dias o Sr. Rui Brazão, naquela entrevista que prestou cá durante o último programa, que a nona da Madeira não ficava atrás da Espanha, isso não há qualquer dúvida, porque a nona da Madeira não fica nada a dever à nona de Espanha. Portanto, a nona da Madeira tem qualidade, há um certo número de operações culturais que têm de ser feitas, mas é bem paga, portanto merece um especial cuidado. E, portanto, em relação à nona. Continuando com as notas de abertura, portanto, para além da plantação, e que recomendo da anoneira, poderíamos plantar os kiwis, por exemplo, nas zonas altas daqui do concelho. Portanto, há essa vertente, podemos fazer plantações de kiwis, plantas que necessitam de mais frio. Portanto, as anoneiras para as zonas mais baixas, kiwi, macieiras para produzir cidra, portanto, nas zonas mais altas, e dentro de outras pronódias e pomódias que também há essa possibilidade de fazermos plantação. Pode ser, estou-me a lembrar, por exemplo, do tomate arbóreo, ou tomate inglês, que algumas pessoas também aí conhecem, mas conhecido a nível do continente por tamarilho. Portanto, é uma planta que também poderá ser eventualmente objeto de investimento, porque com o surgimento e a grande procura da poncha, portanto, não só a poncha regional, portanto, já começa a haver uma diversificação no tipo de poncha. Começou por ser a poncha regional, onde se utiliza o limão, o mel e a aguardente. Começámos agora a entrar numa outra variante, são a diversificação das ponchas. Entra o maracujá, entra o tomate inglês, entra a tangerina, que para nós agricultores que tentamos, digamos, aumentar os nossos rendimentos, é uma mais-valia. Portanto, para além do escoamento do rum Madeira, da aguardente Madeira, estamos também a consumir outros produtos que, se não forem nossos, são de colegas nossos. Portanto, uma poncha cai bem, principalmente nos dias mais frios, e é produto regional. É preciso termos em conta que, no caso concreto da poncha regional, é feita com produtos elaborados no concelho. Portanto, há o mel, que são as abelhas que o produzem, portanto, cá no concelho. As canas, produzimos as canas, dão aguardente produzida no concelho. E os limões temos cá. Portanto, a poncha, mel, aguardente, limão, portanto, é uma bebida regional e, acima de tudo, é uma bebida de... E eu há tempos conheci um senhor que faz os pauzinhos para fazer a poncha, que também é de cá de Santana. Portanto, é tudo made in Santana. Em Santana. E com isto não estou a dizer que a poncha seja típica só de Santana, claro que não. Mas é essencialmente um produto regional e que nós devemos dar uma especial importância, porque estamos a consumir aquilo que é nosso. E se estamos a consumir aquilo que é nosso, digamos, a verba, o custo, portanto, o dinheiro que é gasto, vai para alguém que se dedicou à agricultura cá na região, e não estamos a contribuir ou melhor, não estamos a enviar verba para fora da região, o que é uma mais-valia. Portanto, ainda estamos na época das enxerteias, portanto, árvores de fruto que não estejam a produzir fruto com boa qualidade poderão ser enxertadas, isto é, portanto, poderíamos fazer uma pequena cirurgia e transformar essa planta original numa outra planta que seja mais produtora e produtora com frutos de especial qualidade. No caso de uma ameixeira brava, não produz um fruto muito bom, mas poderá ser eventualmente enxertada numa rainha Cláudia, portanto, aquelas carne de vaca. Portanto, há aí uma série de variedades
de ameixeiras que poderão ser eventualmente enxertadas nessa ameixeira brava, para além de podermos enxertar um pessegueiro, por exemplo, numa ameixeira brava. E como é que estão a decorrer as inscrições para o curso de podas e enxertias? Nós já temos um número bastante significativo, portanto já temos cerca de 30 inscrições, portanto está um pouco acima daquilo que nós esperávamos, portanto já estão 30 e tal, para cima de 30 inscrições. E as inscrições vão poder ser feitas ainda até quando? Portanto, nós ainda estamos a receber, estamos a trabalhar agora nesta última semana, estamos a trabalhar mais afinco, portanto tivemos outros programas também pelo meio, não nos dedicamos integralmente, digamos, a este curso, mas já estamos a trabalhar nisto. Ainda hoje tive a oportunidade de visitar um terreno que será um dos terrenos objeto de práticas, portanto de podas e enxerteias também nesse mesmo terreno. Portanto, a parte prática será efetuada cá no Concelho de Santana. Já temos algumas áreas para essas práticas, porque isto é um curso que só a nível teórico não vale nada praticamente, portanto tem de ser um curso com a prática associada. Já temos uma área de quivis, portanto, para fazer a poda em quivis, temos uma área de macieiras, temos uma área já de anoneiras também para fazer a poda, onde também existem algumas pereiras, uns araçazeiros, portanto há uma diversidade de fruteiras nesta exploração, onde quem, portanto, frequentar o curso terá a oportunidade de ver, portanto, as técnicas de poda e também de enxertia. Quando é que pensam iniciar esse curso? Isso o mais brevemente possível, portanto, ainda tem algumas, mas queremos, portanto, neste mês de março temos mesmo de arrancar com esse curso. Quantas horas estão previstas? Está previsto à volta de 40 horas. 40 horas, já temos mais ou menos esquematizado que será às sextas à tarde, parte teórica às sextas à tarde, e a parte prática aos sábados. Portanto, isto digamos que é quase em período pós-laboral. Sextas à tarde e sábados. Isso está tudo mais ou menos. Agora, a nível de pagar ou não pagar o curso, ainda está em estudo, mas em princípio vai ser mesmo necessário. E poderá custar quanto? Não, a nível de, portanto, isso não posso adiantar. Será um valor simbólico? Sim, não será aquele valor assim exorbitante, mas terá de compensar, digamos, principalmente o pagamento dos técnicos que irão dar muito bem. As aulas. Continuamos com as notas de abertura. Hoje em dia ninguém tem nada de graça, a não ser que seja patrocinado. E se nós tivéssemos um patrocínio que cobrisse toda essa despesa, para nós tudo bem, seria o ouro sobre o azul. Mas nos dias de hoje não estou a ver muito bem esse arriscar, embora seja positivo, porque as pessoas que vão tirar este curso, em princípio, irão se dedicar portanto, no futuro a utilizar materiais que serão adquiridos nas diversas lojas, mas fiquem em aberto. Vamos continuar com as notas de abertura, Sr. Engenheiro. Exatamente. Para terminar, dizer que ainda estamos na época que poderemos fazer os tratamentos de inverno, e estamos a entrar na fase das podas da vinha. Portanto, nós, apesar de não estar a chuva, a poda da vinha pode ser efetuada agora nesta altura. Caso ela não comece a arrebentar, passar algum tempo, então é que teremos de regar as vinhas. Mas espero que para a semana haja uma chuvinha suficiente para regar as diversas plantas do concelho e da região, porque não? Porque também a Costa Sul, neste momento, também já está a sentir e muito a falta de chuva. Vamos fazer agora uma pausa musical, depois voltamos
vamos ouvir uma pequena entrevista com o Diretor Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o engenheiro Bernardo Melville Araújo, a propósito da produção de anonas aqui em Santana. Foi uma entrevista feita no passado fim de semana, no dia da abertura da 21ª Exposição Regional da Anona, que decorreu no Faial, em Santana. Para já vamos à moda. Prefira produtos regionais. Invista na agricultura da Madeira. Colabore connosco na promoção de Santana. Contacte-nos. Ajudamos-lo a desenvolver o seu projeto. Telefone 291-570-212 ou desloque-se à Empresa Municipal de Santana, Terra Cidade. Um projeto de madeira agrícola com o apoio da Câmara Municipal de Santana, Terra Cidade e Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Avançamos neste espaço de agricultura. Agora vamos escutar o engenheiro Bernardo Melville Araújo, é o Diretor Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, uma pequena conversa mantida no último sábado a propósito da Exposição Regional da Anona. Esta é uma conversa à volta da produção de anona na região e em particular no concelho de Santana. Quais são os números relativos à produção de anona? Ora bem, nós temos que, em termos de área dedicada à produção de anona, sabemos que em cerca de 10 anos essa área aumentou de 58 hectares para cerca de 100 hoje em dia. É um crescimento muito importante, de cerca de 72%. A produção também tem vindo a crescer em função desse aumento da área, mas neste momento neste momento produzimos cerca de 600 toneladas. Mas o dado mais importante que é necessário reter é que o mercado pede mais anona, quer ao nível interno, quer principalmente ao nível externo. E isso é um estímulo forte que nós temos para produzir mais e queremos produzir mais. Qual seria o valor de produção ideal para dar resposta a esses pedidos? Não temos esse número visto dessa forma em termos de número ideal. O que é certo é que as quantidades que nos pedem neste momento, semanalmente, são muito superiores àquelas que nós podemos fornecer. Estão a pedir quanto? No conjunto estão a pedir cerca de 20 toneladas por semana. E nós, quando muito, estamos a conseguir fornecer cerca de 8, 10 toneladas. E, portanto, podemos ir mais além e é por isso que os serviços da agricultura e os agricultores estão apostados em aumentar as áreas, aumentar as produtividades e este ano a Direção Regional da Agricultura pretende triplicar a produção de anoneiras para ceder aos agricultores. O que é que se pode fazer, nomeadamente aqui no Faial, na freguesia do concelho de Santana, onde se produz mais anonas, para levar os produtores a apostarem cada vez mais neste produto em detrimento de outros que não sejam tão vantajosos em termos comerciais? É preciso fundamentalmente passar esta mensagem. A anona é um produto que tem muita procura, ao passo que outros poderão não ter essa procura e, portanto, será se calhar um erro estar a apostar em produtos que já estão saturados no mercado, quando este não está. E, portanto, o maior estímulo é passar esta mensagem. É que as pessoas tentem encontrar terrenos, procurem algumas pessoas têm terrenos que não estão trabalhados, então procurem trabalhar esses terrenos, porque realmente a nossa capacidade de produção tem que aumentar. Mas só para lhe dar uma ideia do que têm sido os números para a exportação nos últimos 5 anos, passou de 53 toneladas em 2005 para 126 toneladas em 2010. Portanto, em 5 anos aumentou cerca de 138%, só para ter uma ideia de como a exportação está a evoluir. E temos que continuar neste caminho. As palavras do Diretor Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Bernardo Melville Araújo, a propósito da produção de nona na região e, em particular, no concelho de Santana. Senhor Engenheiro Adelino Ornelas, avançamos nós agora. Que dizer destas palavras do Diretor Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural sobre a produção de nona? De facto, importa sensibilizar os agricultores do concelho para produzirem mais anonas, porque a procura do mercado é muito superior à oferta atual. Como já tenho vindo aqui em vários programas a dar essa informação, e estas palavras vêm, portanto, digamos, e da posição de onde vem
confirmar aquilo que eu tenho vindo a afirmar. Portanto, realmente há muita procura do produto Anona, há muita procura do produto Anona com qualidade, e estas palavras são bem-vindas, e as pessoas cá do concelho, principalmente as que têm terrenos nas zonas baixas, portanto é fundamental que também tenhamos essa noção. Portanto, a anoneira não pode ser produzida em zonas de cotas altas, portanto, neste momento, embora existam variedades que já comecem a produzir alguns frutos, ainda não podemos, digamos, aconselhar a fazer grandes pomares em zonas altas, sem também haver um trabalho de investigação nesse sentido. Porque também o tempo, o clima, também dificulta muito o desenvolvimento da própria fruta, e a qualidade pode não ser a mais adequada. Mas, como estava a dizer, as pessoas que têm terrenos em zonas baixas, se eventualmente não conseguirem, não tiverem a possibilidade de produzir, de fazerem a implantação de um pomar de anoneiras, tentem ou informem que nós aqui também, no caso concreto da Empresa Municipal de Terra Cidade, nós apontamos esses terrenos e tentamos fazer com que consigam arrendar o terreno para alguém fazer esse tipo de investimento. Portanto, em vez do terreno ficar parado só com a canavieira ou com as tabaqueiras, poderão eventualmente ter alguma fonte de receita através do próprio arrendamento. Mas, claro está, se tiverem a possibilidade de fazerem um investimento direto, é uma mais-valia, porque neste momento a cultura, e que já tem a saída, digamos, praticamente, e estou a falar atualmente, porque isto pode, o mercado também, a questão do mercado, nós estamos a pensar em exportar, mas temos de ter aí atenção que estamos dependentes portanto, do frete marítimo. Portanto, mas no presente momento é possível exportar e conseguimos competir com Espanha e outros países. Portanto, é aconselhável fazer a plantação de anoneiras no concelho de Santana, sem qualquer dúvida. O Sr. Engenheiro falou aí na questão do transporte da anona entre a Madeira e o continente. Vamos ouvir o que diz Manuel António Correia, secretário regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Com a saída do ferry, desde logo começamos a trabalhar junto com os exportadores e com os transportadores para criar alternativas. E elas foram conseguidas. Tivemos o compromisso desde logo dos operadores que ficaram no mercado, que encontrariam soluções pelo menos idênticas em termos de preço e até logísticas, idênticas àquelas que já estavam em prática. E devo dizer que ainda hoje fui informado que o preço até desceu relativamente àquilo que estava em prática na altura. Pelo que penso que foram encontradas as soluções adequadas para responder a esse facto, é um facto, e vamos continuar a monitorizar a situação de maneira a garantir que efetivamente as coisas continuarão assim, porque o objetivo é que essa circunstância não seja um obstáculo àquilo que nós queremos, e o que queremos é exportar cada vez mais. Como vê, Sr. Engenheiro, a questão do transporte parece que já está resolvida. Transportar anonas entre a Madeira e o continente até já ficou mais barato. Pois foi isso que eu estava mesmo a transmitir, que presentemente essa situação estava resolvida e que para já compensa, portanto, produzir a anona. Não há qualquer margem para dúvidas. Portanto, é vantajoso para zonas, terrenos em cotas mais baixas, a produção de anona, e pode ser complementada com outro tipo de produção. Por exemplo, nas bordaduras poderão eventualmente colocar o maracujá ou fazer uma alternância, portanto uma consociação com a pera abacate. Portanto, há uma diversidade de culturas que podem ser implantadas nas zonas de cota mais baixa, e aqui Santana tem potencialidades para isso.
Portanto, a palavra de ordem é para os agricultores apostarem cada vez mais na produção de anonas. Entretanto, Sr. Engenheiro, tem outro tema que quer abordar nesta última parte do programa. Vamos falar de podas. Mas eu também quero transmitir uma coisa, não é? Portanto, não vamos partir todos para a produção de anona. Portanto, é um mercado que ainda tem saída, mas não vamos também agora, se não acontece poderá eventualmente acontecer como acontece presentemente com a semilha. Portanto, há mercado, é possível produzir, mas os senhores agricultores têm de ter em atenção que é necessário manter qualidade. E essa qualidade é mantida através da poda. Não só da poda, mas a poda é fundamental e principal no caso concreto da anoneira para obtermos produtos com qualidade. E esta poda, portanto, existem vários tipos de poda. Esta poda aparece logo no início, digamos, do crescimento da planta. A planta foi semeada, foi enxertada, portanto é necessário fazer a enxertaria para obtermos as produções mais rapidamente, porque se nós semearmos uma anoneira e deixarmos ela ali ou desdará, como costumam dizer, ela demorará muito tempo a produzir frutos. Portanto, convém fazer a enxertaria e já agora de uma anona de qualidade. Nas zonas mais baixas convém enxertar uma anoneira com enxerto de uma variedade mais temporã, por exemplo, a Perry Vidal, como é conhecida nas zonas de Santa Cruz pela variedade Dona Messia, e nas zonas intermédias usar uma variedade de madeira, variedade funchal ou a variedade de Mateus, mas sempre tendo em conta que nas zonas de cota mais baixa é uma variedade mais temporã, porque ao obtermos os frutos numa época mais cedo, portanto antes do Natal, e isto é norma, o preço de venda, de comercialização é mais elevado. Portanto, há toda a vantagem em produzir a nona temporã. Nas zonas intermédias temos de tentar produzir, portanto, fruto com qualidade e que se adapte bem à cota onde estão. E aí temos a variedade de madeira e a funchal e Mateus que se adaptam e muito bem a esta zona norte. Como estava a dizer, portanto, é fundamental a poda. E para não obtermos aquelas anoneiras que as pessoas conhecem, que são aquelas árvores gigantes, há que dominá-la, há que conduzir a planta de maneira a obtermos uma planta de fácil tratamento fitofarmacêutico, de fácil colheita, portanto, em que a pessoa tenha um acesso à maior parte dos ramos de maneira mais fácil, sem andar, sem ter que utilizar aqueles escadotes lá de 5 ou 6 metros para apanhar uma anona, com a vantagem de, se as frutas surgirem em ramos mais baixos, não estão tão atreitos aos ventos. Portanto, quanto mais junto da superfície do solo, e claro está que é necessário deixar um intervalo do solo, mas quanto mais baixo estiverem, menos atreitos estão aos ventos e melhor será a qualidade, porque os frutos, os ramos, não se movem tanto com o vento, não há tantos estragos por ação de fricção dos próprios ramos com os frutos, e a qualidade das anonas é sem dúvida maior. Portanto, convém fazer uma enxertia a uma altura dos 50, no máximo 50 centímetros, e fazer uma poda radical, portanto fazer um atarraque geral. Portanto, a anoneira, ao ser enxertada, vai dar uma arrebentação, fazer um atarraque que, digamos, que vai ser a altura de início da copa, portanto vai ser a altura da ramada. E aí, ao fazermos esse atarraque, estamos a proporcionar a saída de ramos laterais.
E esses ramos laterais serão as pernadas, digamos, orientadoras da futura anoneira. Serão, digamos, é daí que vai surgir o suporte da copa. Temos o ramo principal e depois irão surgir as pernadas que irão suportar a copa. E a partir daqui também convém logo no segundo ano fazer um atarraque destas mesmas pernadas, que na altura são ramos, mas que irão dar origem às futuras pernadas, e obteremos os ramos laterais. E estes ramos laterais é que serão, digamos, os sustentadores dos ramos de frutificação da anoneira. E aqui obteremos, e aí tem a ver com a maneira como fazemos o corte. Portanto, convém sempre fazer um corte de maneira que os gomos fiquem para a parte exterior da planta, nunca para a parte interior. Portanto, tentar fazer com que a copa da anoneira fique o mais arejada possível, em que haja a possibilidade dos raios solares entrarem pelo interior da copa. E isso consegue-se fazendo a poda depois da queda das folhas, de maneira que o gomo, junto à zona de corte, esteja voltado para o exterior. Portanto, a futura arrebentação vai sempre no sentido do exterior. Portanto, esta poda de formação é fundamental para obtermos anoneiras baixas, capazes de produzir com a mesma quantidade de anonas e de mais fácil colheita e com maior qualidade, porque se nós estamos a cortar, eliminar os ramos que podem friccionar uns com os outros e podem estragar uma anona de um ramo vizinho, e ao fazer esta abertura da copa estamos a proporcionar aos novos frutos uma maior exposição à luz. E como os ramos não friccionam uns com os outros, também não haverá tantos estragos nos frutos. Há um outro tipo de poda que se pode fazer, no caso concreto da anoneira, que é a chamada poda em verde. Portanto, mesmo fazendo esta poda durante a queda das folhas, não é suficiente para obtermos aqueles frutos com a qualidade adequada. Portanto, há necessidade de fazermos a poda em verde. Em que consiste esta poda em verde? Consiste em eliminar ramos, portanto, há sempre rebentos que vão se sobrepor a outros rebentos. Aí temos de selecionar o melhor rebento com o melhor fruto e eliminar aquele que tem um fruto de qualidade inferior. Se for necessário, claro que se nós conseguirmos fazer um corte de pequenos raminhos em que possamos deixar uma anona na parte final de um raminho e que não haja, portanto, contacto físico de um ramo com o outro, isso não há qualquer inconveniente, mas sempre que haja a possibilidade de contacto entre um ramo e outro, uma anona e outra, há sempre que eliminar uma, porque se nós deixarmos duas anonas em ramos distintos, que sejam duas anonas bonitas por a ocasião dessa poda, se nós deixarmos, se der uma ventania, uma anona começa a roçar noutra, em vez de nós termos como resultado final uma anona de excelente qualidade, vamos ter duas anonas, é verdade, vamos obter duas anonas, mas as duas anonas estarão estragadas. Porque o simples facto, e uma vez que a anona é um fruto bastante sensível, o simples facto de uma anona roçar com outra é suficiente para perder a qualidade. Portanto, são pequenos truques que na realidade são grandes truques. Portanto, mais vale perder uma anona do que deitar as duas a perder. E isto acontece frequentemente, porque, infelizmente, não todos os agricultores que já têm alguma experiência, e aqui tivemos o caso concreto do Sr. Rebrazão, que ele até frisou que não se importava perder uma anona porque sabia que a outra realmente ia compensar, e é verdade, porque muitas vezes, ao eliminarmos uma anona, estamos, por um lado, se cortarmos uma parte do ramo, a seiva que era para alimentar esse ramo passa para o outro.
e a qualidade aumenta, porque não é estragada. Portanto, é muito importante esta poda em verde. E muitas vezes até há a necessidade de eliminar certos frutos. Porque frutos que estão deformados, e acontece frequentemente, portanto, durante o processo de fecundação, portanto, nos processos da polinização das flores, os frutos nem sempre têm a qualidade desejada. A fecundação não se dá como se deveria dar para ficar aquele fruto bem constituído. E assim é fundamental eliminar esses frutos. Porque ao eliminarmos esses frutos, estamos a contribuir para aqueles pequeninhos frutos que a nona, portanto, não tem uma produção como, por exemplo, uma ameixeira, que nós conseguimos apanhar as ameixas todas de uma vez. Portanto, a maturação é quase que momentânea numa ameixeira ou numa pereira. Não é bem em simultâneo, mas é quase em simultâneo. O caso da anoneira, não. Nós poderíamos ter uma anoneira a produzir anonas durante 3 meses. A mesma anoneira. Portanto, se nós eliminarmos aquela anona que não tem qualidade nenhuma, estamos a fornecer, de uma maneira indireta, maior alimento para aquela anoninha que ainda está em fase de desenvolvimento, que não tem ainda o mínimo de qualidade, mas que está bem redondinha, está bem constituída. Portanto, por vezes, mais vale eliminar aquelas que estão estragadas e aumentarmos o calibre, a qualidade daquelas que ainda estão em desenvolvimento, do que deixar uma anona em estado de má formação. Portanto, isto faz parte da chamada poda em verde, que é muito importante. Um outro tipo de poda que poderá ser feito é a chamada poda de rejuvenescimento. Em que consiste esta poda? Portanto, nós temos uma anoneira que é péssima a produção, portanto, é péssima produtora. Pode ser uma anoneira já muito antiga, mas que não tem qualidade, produz anonas com muita semente, não tem sabor nenhum, não tem apresentação de qualquer espécie. Essa anoneira poderá ser objeto de uma intervenção para futuras produções e com qualidade, que é a chamada poda, fazemos a poda de rejuvenescimento. Em que consiste isto? Consiste em eliminar estas pernadas, estes ramos que estão àquela altura que nem conseguimos com o escadote melhor que tínhamos lá no armazém chegar ao topo da árvore. Conseguimos, eliminamos essas ramadas, deixamos com que essa planta surjam rebentos novos, e nesses rebentos novos poderemos fazer enxertias com anonas de qualidade já. Portanto, fazemos aquele corte generalizado das pernadas a meia altura. Essas pernadas irão produzir novas ramadas. Essas ramadas serão objeto de enxertias, e aí sim, com a anona que nós já selecionamos com a qualidade adequada, e obteremos, ao fim de 1 ano, 2, já obteremos produções consideráveis com este tipo de intervenção, porque a anoneira já tem, digamos, a sua estrutura, já tem o tronco bem constituído, tem o seu raizame desenvolvido, a brotação é rápida, portanto tem um crescimento espetacular, e a enxertia, o próprio gomo da enxertia que daí advém, traz um vigor significativo, e muitas vezes até já conseguimos anonas no ano de enxertia, o que muitas vezes é vantajoso, com a especial vantagem de conseguirmos já apanhar as anonas a um nível mais baixo, portanto não havendo necessidade daqueles grandes escadotes para colher a anona, porque já de si é muito difícil atingir as anonas no topo dos ramos. E há uma coisa que tenho a dizer: é muito raro o senhor agricultor que consiga ver uma anona com qualidade no topo dos ramos. Ainda eu, por exemplo, ainda não consegui. Já vi muitas anoneiras com ramos lá naquelas alturas. Os ramos estão realmente bastante vigorosos, mas as anonas
são muito reduzidas ou poucas. E as que aparecem, normalmente estão estragadas pelo vento. É como dizia o Sr. Rui Brazão, mais vale ter as anoneiras baixinhas e redondas do que muito altas. Exatamente, porque nós conseguimos, com uma copa mais ao nível do solo, conseguimos as mesmas produções. Porque é interessante, porque a anoneira é uma planta que tem um comportamento diferente de muitas outras plantas, enquanto, por exemplo, uma pereira já desenvolve o gume floral no ano anterior e na altura portanto, para esta altura começa a arrebentar já com a flor a descoberto, onde há uma amexieira, já se começa a ver as rebentações, são as flores, os pessegueiros. A anoneira não, a anoneira tem a arrebentação e surgem depois nessa arrebentação as florações. Portanto, é de todo conveniente fazer este tipo de podas. Falei no caso concreto da poda da anoneira, mas este tipo de poda também poderá ser efetuado em outras fruteiras. Pode ser, por exemplo, utilizado na pereira, no abacatério, um abacatério que tem uma altura lá dos 20 metros, e aqui há muitos em Santana que têm essa altura, são péssimos produtores. Portanto, só lá de 3 em 3 anos é que lá dá uma produção. Podem ser eventualmente rebaixados através desta poda de rejuvenescimento, feita uma enxertia com uma variedade de abacate com a qualidade apropriada para comercialização e até para consumo, e um nível mais baixo, sendo mais fácil a apanha do fruto. E o mesmo se passa com as amexeiras, por exemplo, amexeiras muito altas, não há essa necessidade. Podemos cortar algumas ramadas e as ameixas que surgem depois de nós cortarmos alguns ramos terão outra qualidade. Muito bem, Sr. Engenheiro, aproximamos do final deste programa, vamos para as despedidas. Portanto, é só para dizer que neste tempo de crise e que toda a gente está a ver que está por aí, poderá ser uma época de melhor agricultura. Portanto, há muita gente que poderá ter um caminho, uma saída para o seu problema. E despeço-me desejando um bom final de dia e que, portanto, pensem na possibilidade de realmente investir na agricultura. E se nos está a escutar nesta sexta-feira, saiba que voltamos ao seu contacto amanhã, sábado. Se nos está a ouvir no sábado, voltamos ao seu contacto na próxima sexta-feira, sempre às 11 da manhã, porque entre as 11 e o meio-dia falamos de agricultura na Santana FM. Bom dia e bom fim de semana. Bom dia.